Eu sou Angélica Hellish. Bora ir lá escutar um podcast comigo? Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez trabalhando no PC. Eu, até agora, que hoje eu estou gravando aqui na data do dia 13 de outubro, o Internet Archive continua fora do ar, mas eu tenho coisas para fazer no site, tipo publicar o podcast, a versão em podcast, não sei se você sabe, né? O nosso Cineclube da Masmorra, a gente grava live normalmente, mas a gente vai lá depois e publica o podcast, né? A versão em podcast, né? E nós somos também, eu diria até que principalmente, um podcast em áudio, né? E não somos um podcast em vídeo ou mesacast. Então a gente tenta manter essa plataforma aqui, né? Hoje é domingo, pós-feriado, assim, um dia que eu tô meio cansada e tal, eu não tava a fim de fazer nada disso, né? Tanto que eu não ia gravar nada, né, gente? Mas basicamente tem coisa pra fazer, tem que publicar o podcast e é uma coisa que eu respeito muito, é o ouvinte aguardar a versão em podcast e não ter. Nem todo mundo quer assistir em vídeo, né? É isso, né? Então, o que que eu tô fazendo aqui no momento, né? Eu estou aqui vendo a listagem mais ou menos do que foi falado no podcast, foram várias menções, né, que fosse de passagem, e tô linkando alguns filmes aqui, né? Então é uma publicação se você ouvir esse podcast depois, você dá uma procurada, tá? Porque a gente deixou tudo fácil para o pessoal poder acessar, para poder chegar lá e assistir todos os filmes. Eu defendo aqui, não é de hoje, que o OkRu, para quem não conhece, digite OkRu no seu Google, né? Você vai ver que é uma espécie de Facebook russo, tá tudo em russo, mas tem como traduzir, tu mandar o Google traduzir, e cara, no OkRu é cheio de canal de cinema, cheio de filme legendado, cheio de filme dublado. E, gente, as pessoas não conhecem, né? Estão pagando 1 milhão de streaming, entendeu? Agora, fiquei sabendo recentemente que a Disney não vai permitir compartilhar a senha. Você tem o seu stream que você paga, você não pode. Tipo assim, hoje em dia eles estão com esse papo, né? Só pode emprestar para o mesmo IP, para a mesma casa. Meu, assim, piratei tudo. Pau no cu dessas empresas. A Disney, então, é o maior conglomerado do mal que existe. Mas para resumir, né? OkRu é foda. E eu tô aqui postando vários links aqui. Para quem tiver problema, porque tem umas operadoras de internet que são um lixo, né? Aqui o meu filho mora mesmo também, acho que é Vivo, e fica embaçando para tu acessar o OkRu. Instala o Opera navegador e liga o VPN do Opera. Aqui não é um grande VPN, não, mas ele é o que muda o IP, né? VPN é aquele que troca o seu IP. Que aí você consegue acessar normalmente, você pode assistir o link sem logar. Mas se você fizer login, você consegue inclusive criar canal, fazer o upload de filme. Tudo bem que não dá para fazer o upload de todos os filmes, né? Filme recente. Não dá para fazer, porque, porra, né? Os caras vão embaçar, né? Vão derrubar teu filme. Não vão derrubar o teu canal, diferente do YouTube, né? Porque vamos lembrar que a parada é russa, né? E os russos estão um pouco se ferrando para americano, entendeu? Então. O lance é que você consegue assistir muita coisa no OkRu. O pessoal tá se matando, aí você tendo um bom navegador. Eu sei que tem um negócio das Smart TVs, né? Todo mundo tem Smart TV, né? E tal. Nem todo mundo vai assistir um filme no notebook. Mas, pô, use o navegador da sua Smart TV, sabe? Cria lá, acesse lá pelo link e abra pelo link, abre o player todinho, assista. Não. Assim, gente. Não fique cedendo e assinando 1 milhão de streaming, porque, cara, é uma besteira e essa galera ainda por cima é muito filha da mãe, entendeu? Eles não querem que você sequer empreste, sei lá, por exemplo, se eu assinar a Netflix aqui, meu filho lá em São Paulo não pode assistir, né? Então, cara, ele tem mais é que ser pirateado, eu sou a favor da pirataria mesmo, cara. Tá, aqui então, como eu falei, eu tô aqui colocando vários links aqui. Enquanto isso, enquanto eu vou conversando aqui, resolvi escutar um podcast que eu achei interessante. É meio que um BBC Lê, né? Que eu curti esse formato aí, sabe? BBC Lê. Que é sobre uma seita antiga e tal. Acho que não é do cristianismo. Que tinha mulheres como. Não tem o padre, né? Tinha a versão
que era mulher mesmo, né, bicho? Pra não falar besteira, vamos escutar juntos aqui, porque eu só dei uma lida no coisa e não li todo o enunciado, não. Eu tô aqui vendo aqui, ó. No momento eu tô mexendo em Hellraiser, cara. Ah, é isso, gente. Eu tô assim num momento assim na vida que eu tô meio desestimulada com muita coisa, sabe? Não tô com vontade de, sei lá, é péssimo a gente tomar decisões, né, quando a gente não tá de bom humor com um monte de coisa, sabe? E eu sinto assim que não que seja culpa dos ouvintes, meu Deus, dos ouvintes, ou você que tá escutando, talvez seja a única maneira, motivo da gente manter isso aqui, né? Imagina, né? Mas sabe quando você trabalha demais, como eu tenho trabalhado, trabalha fora, trabalha dentro de casa, e é dona de casa, e é tanta coisa para fazer, gente, que você chega uma hora que você já tá cansado, e aí começa a somatizar com outros problemas da tua vida, né? Porque, né, o internet é maravilhosa, incrível e tal, mas todo mundo tem problema, todo mundo, óbvio, né? Problema, tem suas inseguranças, suas incertezas, sabe? Eu tenho isso, né? Um dia desse eu tava até no Blue Sky falando que às vezes você tem impressão que você tá, sei lá, 15 anos fazendo um negócio que você perdeu 15 anos fazendo isso, né? Eu sei que não é verdade, no caso da gente, pelo menos, né, em relação ao podcast, que é uma pesquisa cinematográfica legal, que você vai descobrindo muita coisa, mas entendeu? Você tá tão cansado e parece que você tá sempre naquele nicho, nunca sai daquele nicho, né? Você precisa tentar ter o teu trabalho reconhecido de alguma maneira. Não é para ficar rico, mas sabe, mas é pelo menos você se autossustentar, sabe? Que desse para o podcast pagar, sei lá, a internet da casa. Né? É uma parada assim, né? Por isso que a gente pede apoio, gente. Não é. É difícil, né? Você tem um programa, um site. Agora eu parei no momento de arrumar player pro player do site, que é um trabalho, bicho, que é um trabalho inglório, né? Porque pode dar problema que nem deu agora no Internet Archive. E como é que faz? Não vai ter player no site. Você que quiser escutar o podcast, basta você procurar nos aplicativos e tal, Cineclube da Masmorra. Aí você vai ver esse logotipo aí. Os podcasts estão todos lá. Os que não, qualquer um que não tiver que o Spotify derrubar, me avisa que eu consigo redirecionar para um outro lugar. Mas então vamos lá, deixa eu tirar essa imagem aqui, porque eu achei interessante isso daí do BBC ler, cara. Quer ver? Deixa eu ver como é que é o título do bagulho aqui. As seitas antigas com mulheres padres. O nome é esse mesmo. As seitas antigas com mulheres padres. Achei isso interessante, né, gente? Você sabe que eu sou feminista, então eu acho curioso, né? Você. O que aconteceu, né? A gente sabe que nesse negócio da Igreja Católica tem muito a ver com grana, né? Eles não querem que os caras casem, que os caras tenham família, bababá. É tudo questão que envolve dinheiro, gente. Desculpa você que é religioso, mas olha, sou de uma família católica também, entendeu? Mas é basicamente assim, né, cara? Você sabe que tem a ver com grana, né, bicho? É grana, grana, grana. Não deixa as mulheres celebrar nada por causa de grana. E por causa do machismo estrutural. Não importa se eles botaram agora o Francisquinho lá, que é um cara. Pelo menos parece, né? Dizem que não, né? Sei lá, não sei dizer. Um cara que tem uma visão minimamente progressista, né? Mas, desculpa, a gente é complicado a gente sair. Eu tenho os momentos que a gente tá de segurança, de tristeza, ainda mais a gente que tem uma base católica na família, é o meu caso, a gente até invoca, né? Essa unidade, essa coisa a gente tem as falas, né? A gente até brinca, né? A gente tem a coisa de falar como religioso às vezes, né? A gente pega e é isso aí, se Deus quiser, né? Não tem isso, né? Se tornou com a coisa até do vocabulário popular, né? Mas eu tenho várias questões relacionadas a isso que aqui, mas vamos lá, né? Não é para ficar pensando sobre isso. Então, no momento que eu tô fazendo é procurando filmes. E a gente vai dar o play aqui na BBC News Brasil, tá? Vai ficar acreditado aqui abaixo na descrição. 15 minutinhos, isso é bem curtinho, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, pode ser até que eu escute mais de um, vá. As seitas cristãs da antiguidade em que mulheres podiam ser
padres. Eles botam padres entre aspas. Vamos lá, então. BBC lê. As seitas cristãs da antiguidade em que mulheres podiam ser padres. Reportagem de Edson Veiga, publicada pela BBC News Brasil em 6 de dezembro de 2023. Lida por Thomas Papon. Apesar de representarem um contingente muito significativo entre os fiéis, historicamente o papel das mulheres na Igreja Católica sempre foi relegado a um segundo plano. As funções sacerdotais, por exemplo, só podem ser exercidas por homens. Recentemente, é uma discussão latente, e especialistas acreditam que, mesmo que provavelmente não nesse pontificado, seja uma questão de tempo, até que elas sejam autorizadas a exercer papéis mais importantes dentro da hierarquia religiosa. Divulgado no fim de outubro de 2023, o documento final da Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizado no Vaticano em outubro passado, mais uma vez trouxe à tona a participação feminina dentro da Igreja. Entre os parágrafos do texto, o que teve menor consenso foi justamente o que dizia que a instituição deve considerar o diaconato feminino, restaurando uma prática da Igreja das Origens. De acordo com as regras do Sínodo, todos os pontos do relatório final precisam de aprovação da maioria dos participantes. Esse teve o maior número de votos contrários, 69, frente a 277 favoráveis. Pô. Eita, isso daí não é da BBC não, isso daí é propaganda da Coca-Cola. Deixa eu passar. Meu Deus. Pensei que o cara que tava narrando o negócio tomou alguma coisa e fez no final. Vamos lá então. As dos primeiros cristãos permite ser favoráveis. Um olhar para as comunidades dos primeiros cristãos permite entender que nelas realmente a participação feminina costumava ser maior, sobretudo antes de o cristianismo se tornar a religião oficial do Estado romano sob o imperador Teodósio no ano 380. Mas nesse período, quase 2000 anos atrás, havia uma série de divergências teológicas, litúrgicas e organizacionais entre os diferentes grupos de seguidores de Jesus. E aí, segundo historiadores e teólogos contemporâneos, duas vertentes do cristianismo primitivo se destacam por essa variável. Nelas, mulheres tinham papéis de igualdade com homens, a despeito da mentalidade patriarcal presente nas sociedades da época. Chegavam, inclusive, a ocupar postos equivalentes ao de sacerdotes. Essas vertentes são o marcionismo, estabelecido por Marcião de Sinope, que viveu entre os anos 85 e 160, e o montanismo, fundado por um teólogo que viveu provavelmente entre a segunda metade do primeiro século e a primeira do segundo, conhecido simplesmente como Montano. Religiosa da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, a freira Ivone Gebara, filósofa, teóloga e feminista, ressalta à BBC News Brasil que, ao olhar para esses movimentos, é preciso entender que inúmeros deles destoam da tradição do catolicismo e do protestantismo clássico. O marcionismo colocava as mulheres em condições de igualdade com os homens, nomeando-as diaconisas, sacerdotisas e até bispas, pontua a cientista das religiões Ana Cândida Vieira Henriques, doutora pela Universidade Federal da Paraíba, em artigo acadêmico publicado em 2017. No texto intitulado Sacerdócio Feminino, a Santa Sé frente aos desafios contemporâneos, ela acrescenta que essa prerrogativa se dava pela característica paulinista radical do marcionismo. Filho de um líder religioso considerado um bispo da cidade de Sinope, em uma província romana localizada onde hoje é a Turquia, Marcião começou sua carreira como assistente na equipe do pai. Mergulhou nos estudos daqueles ainda incipientes textos cristãos e, aos poucos, começou a achar que a maneira como a religião estava se desenvolvendo não seria compatível com os ensinamentos de Jesus. Vivia em Roma entre os anos de 142 e 143 e lá desenvolveu seu sistema teológico e passou a atrair seguidores.
Entre seus pontos principais estava uma ruptura completa com o judaísmo. Ele não entendia o cristianismo como uma certa... Gravando novamente aqui, tive que fazer uma parada porque aqui em casa realmente não é um ambiente muito silencioso, normalmente só quando eu estou sozinha, né? Quando eu tô com companhia, às vezes faz muito barulho, eu também não quero, ou a pessoa passa ou fala alguma coisa comigo, eu não quero também, né, expor a pessoa sem necessidade, né? Mas vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. Simbora. Aceitas antigas com mulheres padres, entre aspas. Bora lá. Entre seus pontos principais estava uma ruptura completa com o judaísmo. Ele não entendia o cristianismo como uma certa continuidade, mas como uma outra ideia religiosa. Para Marcião, o Deus dos judeus não poderia ser o mesmo que o Deus dos cristãos, já que a mensagem contida nos textos hebraicos, hoje constantes do Antigo Testamento da Bíblia cristã, apresentam um ser superior raivoso e vingativo, enquanto Jesus anunciava um Deus amoroso e que sempre perdoava. Sua tese era que o Deus dos judeus, portanto, aquele encontrado na Bíblia judaica, não poderia ser o mesmo Deus de Jesus. O Deus dos judeus para ele era um Deus sem equilíbrio, que desconhecia o amor. Um Deus muito ruim, contextualiza a BBC News Brasil o historiador André Leonardo Chevitarese, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos autores do livro Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, ensaios acerca das interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Mas o Deus de Jesus é aquele do amor, o Deus que quer congregar, pacífico, universal, compara ele. Marcião foi o primeiro a se preocupar em organizar um cânone dos textos cristãos. Muitos lembram disso como um embrião do que viria a se tornar a Bíblia. Eu gostei do nome dele, né? O Marcião, né, cara? É como se fosse Márcio, assim, tu fala, ô Marcião. Desculpa a parte. Sua coletânea de escritos, contudo, ele descartou tudo que lhe parecia contaminado pela tradição judaica. Assim, incluiu apenas o Evangelho de Lucas, retirando todas as menções que lhe parecessem muito ligadas aos hebreus. Ele entendia as referências aos profetas antigos e a Israel como interpolações que tinham sido inseridas a posteriori no texto original. O religioso incluiu, de modo especial em sua coletânea, as cartas de Paulo. Na verdade, 10 delas, e não as 13 da Bíblia de hoje. O marcionismo foi um grupo radicalmente paulino, surgido por volta do ano 140. De acordo com Marcião, Paulo havia sido o único entre as grandes lideranças do cristianismo que havia entendido a radicalidade daquilo que era o teor mais fundamental da mensagem de Jesus. Comenta a BBC News Brasil o teólogo e filósofo Pedro Lima Vasconcelos, professor na Universidade Federal de Alagoas e ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Esse ponto é muito importante porque lança luz sobre o entendimento que os adeptos dessa vertente passaram a ter sobre a participação feminina. Na literatura missivista, produzida por Paulo de Tarso, autor daqueles que cronologicamente são considerados os textos mais antigos conhecidos a respeito de Jesus, há uma valorização feminina notável. Na Bíblia, 13 cartas são atribuídas a Paulo, embora hoje muitos pesquisadores defendem que apenas 7 seriam legitimamente de sua autoria. As demais teriam sido escritas por cristãos posteriores a ele, pois apresentam entendimentos discrepantes do que se sabe sobre a teologia paulina. Em uma dessas epístolas, a dirigida aos Gálatas, Paulo diz claramente que depois do batismo em Cristo não deve haver mais divisões e todos devem ser tratados em igualdade, não importam as condições. Não há mais nem judeu nem grego, já não há mais nem escravo nem homem livre, já não há mais o homem e a mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo, afirma Paulo. Esse texto patenteia isso, a igualdade entre homem e mulher, de maneira incisiva, analisa Pedro Lima Vasconcelos. Já na carta endereçada aos romanos, o missionário saúda Júnia, segundo o texto, parte do grupo de apóstolos eminentes. Em Paulo, nós podemos vê-las, as mulheres, não só como ricas matronas que financiavam o movimento, mas como líderes e missionárias proeminentes.
As mulheres foram determinantes para a extensão do movimento aos não-israelitas e, em geral, eram sempre os primeiros gentios a se converterem, explica a antropóloga Fabiola Roden, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em sua dissertação de mestrado Feminismo no Sagrado, defendida em 1995 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, homens e mulheres eram tratados de forma igualitária, sem distinção, pelos seguidores do marcionismo. Por isso, atribui-se a essas igrejas o reconhecimento desse protagonismo feminino exercido em igualdade de condições com a liderança masculina, que também era exercida, pontua Vasconcelos. Isso deve ter sido resultante desse influxo paulino poderoso que se deu nas igrejas marcionitas, acrescenta. Socorro. Segundo o teólogo, para Marcião, essa dicotomia homem e mulher perdia sua razão diante do que tinha sido a obra de Jesus. Os marcionitas enfatizavam a feminilidade como a esfera da criação, enquanto a masculinidade simbolizava a transcendência, explica Fabiola Roden. André Vitaresi ressalta que a participação feminina era um dos pontos que mais tarde passaram a ser considerados heréticos dentro da mensagem marcionita. O papel das mulheres, e elas tinham um protagonismo ali dentro, isso tudo vai gerando suspeição, argumenta ele. Era um momento de tentativa de dialogar com o Império Romano enquanto movimentos de Jesus sem Jesus. As hierarquias e as falocracias eram as normas. Como tratar um cara que, apesar de ser competente, coloca as mulheres em papéis elevados, diz o professor da UFRJ. Eita! Para Pedro Lima Vasconcelos, da Universidade Federal de Alagoas, a proclamação marcionita produziu em Roma e na rede de comunidades cristãs da época um verdadeiro terremoto. Sua importância foi decisiva no sentido de que isso incitou, pela força do terremoto que ele provocou, uma reação contundente por parte das lideranças de outros segmentos desse conjunto cristão. E isso resultaria na configuração da Bíblia, acrescenta. Tá o podcast mais chato ever. Espero que você fique aí, depois eu coloco um mais legal, pelo amor de Deus. 4 ou 5 séculos, graças a Só não paro porque é foda. Sobre a qual Marcião exercia influência. Esse aí cagou, hein, BBC? Feminista da mensagem cristã. Tá muito... Como é que eu posso dizer? Como pontua Fabiola? O texto, o cara lê bem, mas sabe o texto? O cara fica citando um monte de coisa, dá volta, é marcionita, blá blá blita, e fica meio paia, né? Isso daí, né? Então, e sei lá. Ou seja, você entende porque que o podcast tem 15 minutos. Tá acabando, só pra constar. Fabiola Roden, se Jesus teve uma postura revolucionária frente ao status quo e buscava defender os desfavorecidos, as mulheres, vistas como inferiores naquela sociedade patriarcal, estavam entre os grupos dos que deveriam ser acolhidos. Jesus chama os oprimidos para compor o seu reino, e os oprimidos dos oprimidos são as mulheres, argumenta ela. Segundo sua interpretação, na escala dos rompimentos sociais necessários para se tornar um discípulo, estava também se abster de qualquer hierarquização relacionada aos papéis de gênero. A antropóloga explica que esse fator foi importante nos primeiros séculos do cristianismo, quando era ilegal, perseguida e clandestina. Nesse período, as comunidades precisavam se reunir nas casas de seus fiéis. A igreja doméstica oferecia, em virtude de sua localização, oportunidades iguais para as mulheres, já que tradicionalmente essa esfera era própria das mulheres e elas não eram excluídas das atividades ali realizadas, enfatiza ela. O movimento de Jesus não tinha nessa época sacerdotes e havia uma cooperação entre mulheres. O cara tem um canal em 4K. Esquemas institucionais, pontua a teóloga Ivone Gebara. Não sabemos exatamente como era isso. Fazemos hipóteses que nos dão algumas justificativas àquilo que buscamos. Não há como repetir ou resgatar esse passado tão distante e tão manipulado pelos poderes desse mundo. Nossas análises e decisões devem estar ancoradas na justiça, no direito e, sobretudo, em nossas necessidades atuais, diz ela. André Vitaresi lembra que nesses primeiros séculos do cristianismo é preciso entender os movimentos de Jesus sem Jesus como sendo Jesus sem Jesus. Todos eles produtores de literaturas em alguns desses casos. Ou se não produziram, temos autores falando sobre elas, pontua o historiador. Esses grupos, muitos, seguiram existindo por séculos. Nossa, escreva aqui abaixo nesse momento o que você está achando aqui nesse ponto aqui, porque
Sou eu, cara. Eu achei um saco. Eu achei que ia ser um negócio muito interessante. Mas eu não sei se é porque eu tô de mau humor. Mas, cara, que xaropagem. E, tipo, eu só não dou stop porque eu não acho legal tu começar um programa. Tanto que tem programa que eu comecei a gravar e nem terminei ainda. E tu não terminar, tá ligado? Cara, tem uns programas dos caras aqui que tu até fica, né? Ó, aqui, ó. Olha só. Ter filhos torna uma pessoa mais feliz? Interrogação. O que se sabe sobre os avós de Jesus? Socorro. Não quero saber. O perigo de ursinhos e palavras cruzadas. Ok. Esse aqui eu já coloquei, a crise da falta de autonomia em crianças, que achei super interessante. Tem um deles aqui, que, deixa eu ver, ó. Como surgiram os batistas, não quero saber. Os casais que prezam a vida sem filhos fazem muito bem, brincadeira, eu sou mãe, amo meu filho. Mas tem gente que não quer ter filho, pô, e não deve ser criticada por isso. Por que pessoas dormiam em armários? Isso aí é bizarro. What the fuck? Sou psicopata. A vida de mulheres com distúrbio. Cara, que porra é essa? Quem foi Santa Luísa? Ou seja, o algoritmo aqui colocou umas paradas muito loucas aqui. Qual a origem do inferno? O cristianismo, próximo. Tá. Vamos terminar esse podcast aqui, porque eu ainda tô fazendo uma postagem gigantesca aqui, gente. Se vocês não clicarem na postagem depois e escutar o podcast, eu vou ficar triste com vocês, porque eu tô caçando filme por filme. Eu acabei de encontrar um canal aqui 4K. O cara bota filme no OkRu, dublado ou legendado 4K, gente. A imagem é inacreditável. Nem a porra do streaming tem uma imagem tão foda. Tá aqui, ó. Muito o canal dele, se vocês quiserem procurar aqui, lá no OkRu, procure aqui Marcos Afonso. Aí o canal dele tem um diamantezinho, tá? Filme 4K. Show, hein? Mas eu acho que eu vou deixar esse monte de publicação aqui pra... Vou terminar o podcast, claro, né? Mas eu vou deixar pra depois esse coisa aqui. Eu não vou deixar todos, que é muito filme, gente. Quem quiser depois acessar o que a gente menciona nos podcasts, tem que dar um pulo no OkRu, cara, porque é o melhor lugar, entendeu? Sacar, se você tem 20 streamings, pô, parabéns, né? Mas acredite, se quiser, você não vai encontrar todos os filmes mencionados nos streamings, cara. Porque os caras não têm interesse, entendeu? Então, vamos lá terminar esse podcast muito sacal da BBC News Brasil, ó. Aceitas antigas com mulheres padres. Por que eu caí nessa esparrela aqui? Muito chato isso daqui. Surgida logo após o marcionismo, o montanismo também valorizou o papel feminino. Fundado por um religioso conhecido como Montano em algum momento entre os anos de 156 e 172, a liderança do grupo era dividida por ele com duas mulheres, Priscila e Maximila, que desempenhavam funções sacerdotais. A história dele e de seu grupo foi registrada no livro História Eclesiástica, obra publicada no século IV pelo bispo Eusébio de Cesareia. Essas duas mulheres que acompanhavam Montano eram profetisas, sacerdotisas, diz o historiador Gerson Leite de Moraes. Antes de se converter ao cristianismo, havia sido sacerdote a serviço dos cultos ao deus Apolo, que na mitologia grega é representado como a divindade solar. Isso, na visão de especialistas, pode explicar como ele passou a ter interpretações diferenciadas do cristianismo. Alguns comportamentos dele mostram que ele nunca se libertou dessas convicções, afirma Moraes. O movimento liderado por um caráter reformista e fundamentalista, buscando uma reconexão com a mensagem original de Jesus. Ele era contrário a um certo episcopado monárquico que começava a se organizar, comenta o historiador. E nesses grupos era comum a participação ativa das mulheres, não só pelas duas sacerdotisas líderes. Nesse sentido, ele copiava o sacerdócio feminino que havia no culto ao deus Apolo, compara. As mulheres foram importantíssimas para o pensamento de Montano, conclui Gerson Leite de Moraes. Você ouviu a reportagem A Cristã da Antiguidade, onde as mulheres podiam ser padres, publicada pela BBC. Cara, eu entendi aqui, tudo bem que eu tô, além de eu estar de mau humor, eu tô aqui fazendo outras coisas. Mas, cara, já cansei de ouvir podcast fazendo outras coisas, escutei um monte de marcião e um monte de termo mega pai aqui.
E basicamente é uma galera que acha que a mulher é inferior, a porra toda, outros achavam que não, e o Marcião, pelo que eu entendi, tinha uma ideia, e o Paulão tinha outra. E foda-se, cara, que esse foi chato. Acontece, né? O que não é chato é o programa que eu tô fazendo publicação aqui. Depois vai lá, porra, né? Procurar no site lá, ó. Mês do Horror, franquias de terror com Yuri, que é o nosso convidado, que é um apreciador de cinema e um colecionador. O canal dele é fantástico no YouTube, tá aqui o link. Então eu vou deixar aqui, deixa eu ver aqui. Quantos minutos que tem? Ficou curtinho esse, gente. 28 minutos, eu acabei dividindo, dei uma paradinha, tive que parar. Mas eu vou continuar trabalhando aqui. Quem sabe, talvez, eu continue, inclusive, gravando mais alguma coisa hoje, né, gente? Mas fica aqui então, né? Eu não achei um podcast bom. Tudo bem que não é um podcast, é um BBC Lê, né? Uma matéria de alguém, né? Talvez em formato matéria ele seja melhor e mais didático, mas enquanto uma parada para escutar, né? É isso, gente. Beijo para vocês. Deixem aí suas opiniões aí, que eu achei interessante o tema. Eu espero que tenha um tema, mas sempre quando eu escuto um programa de um outro formato, de uma outra parada, eu sempre queria que tivesse essa temática em podcast mesmo, sabe? Podcast mesmo, áudio, né? Se tiver mesa cast, tudo bem. Lembre-se aí que se você quiser recomendar um programa para mim, tá? Não é um podcast inteiro, que nem o menino falou, do Medo e Delírio em Brasília. Tem que ser assim, Medo e Delírio em Brasília, mas programa tal, entendeu? É assim que funciona, né? E sempre por e-mail, tá? Eu sempre peço por e-mail, porque é melhor, que você consegue explicar por que você gosta, é melhor do que o comentário, né? Mas não deixe de comentar no vídeo aqui também, que isso é importante. E nos apoie, gente, nos apoie, porque tem sido muito difícil manter esse programa aqui, manter periodicidade e tal, e não é uma coisa que eu faça de má vontade de jeito nenhum, né? Veja bem, não é nada disso. Mas é super cansativo, é uma parada que eu tô sempre fazendo e tal, me dedicando pra caramba. E eu preciso que quem nos acompanhe, eu sei que tem muita gente maravilhosa que nos acompanha mesmo, mas é super silencioso, às vezes não comenta nada, não compartilha nada. E se tivesse lá 50 pessoas, mesmo assim, de coração, que está acompanhando aqui, seja esse projeto ou os podcasts de cinema, vocês precisam comentar, divulgar, senão a gente não consegue manter. Entendeu? A gente se perde num limbo que ninguém localiza o podcast e tal. E isso, num momento assim, já passei por isso anteriormente. No momento que eu tiver assim meio chateado, meio desestimulado, eu fico querendo acabar com o projeto. Esse é um momento que eu tô aqui pensando em não em acabar com o projeto, mas em estacionar o projeto. Eu não sei, gente, né? Não é para ninguém entrar em pânico nem nada não, né? Não que alguém entre. Mas a gente precisa do apoio de vocês, cara, do apoio financeiro. A gente precisa do apoio mesmo aqui, comentando, divulgando, porque senão a gente se vê sem sentido de continuar. E não somos só nós, são muitos canais bons, gente. Se você gosta do canal, é importantíssimo que você comente, sabe, mesmo dentro do próprio algoritmo. Se tu escuta quer dizer, dentro da própria plataforma, se tu escuta no Spotify, dá estrela depois que tu escuta, comenta. Agora o Spotify tem área de comentários. Porque senão as pessoas não querem continuar, né? Nem todo mundo tem, eu vou repetir o que eu falo 1000 vezes, gente, nem todo mundo tem um lobby, né? Porque tem uma galera que é uma panelinha que eles estão sempre ali em evidência, né? Que eles estão dentro de um circuito ali que para eles é muito mais fácil. Fulano já trabalhava num site muito grande, Cicrano já fazia vídeos muito hypados. Então, para essa pessoa fazer um podcast, o podcast ser muito acessado, é fácil de arrumar divulgação, de arrumar apoio, de arrumar anunciante. Quem não tem isso, não tem essas facilidades, porque tem que fazer o recorte também, o recorte da pessoa que tem privilégios, às vezes, desde o começo, entendeu? Tem facilidades que outras pessoas não tiveram, nem todo mundo começou da estaca zero, então, muita gente que faz podcast não tem todo o respaldo, todo o apoio que pessoas que já tiveram. Tem podcasts aí, eu não vou falar o nome, eu vou deixar vocês, ó, a Angélica Maldosa. Acredite se quiser, tá? Porque isso para mim é hilário, tá bom? Que falam que, por exemplo, que Minas que falam que elas são o único podcast, ou o primeiro podcast de mulheres do Brasil. E elas falam isso e, cara, umas minas publicitárias e tal, que já tinha uma agência de publicidade. Imagina se tu trabalha numa agência de publicidade, se tu já não tem corrida para divulgar teu podcast, né? Tu já tem acesso a
clientes, a pessoas que podem patrocinar ou divulgar, né, seus produtos no podcast. Mas elas ficavam falando que era só... Meu, isso é muito falácia, isso é muito cara de pau. Então, não deixa essa galera aí ficar se crescendo dessa maneira, gente. Tem muita gente foda fazendo podcast, tem muita mulher fazendo podcast. E tem muito podcast que acaba, bicho, porque a pessoa desiste, meu. A pessoa não consegue ter estímulo para continuar, né? Tem muito trabalho para fazer, às vezes as contas não fecham, né? Porque a gente, além de tudo, gasta nossos recursos. Acredite se quiser, você tem que ter um computador melhor, você gasta a tua luz trabalhando, você gasta teu tempo, você compra um microfone, você faz um monte de coisas. Então é tão importante que você ajude, seu apoio é a única maneira, às vezes, do negócio continuar, né? Com isso, deixo um beijão aqui. Peço desculpas pelo podcast, que pelo amor de Deus, eu achei um saco. Se tu achou interessante, me conta, né? E vamos pro próximo, né? Ver se ele é legal, tá bom? Beijo, se cuida.